Após um massacre em um presídio de Manaus que deixou 56 mortos, o governo federal prevê que o PCC, primeiro comando da capital, possa vir a se vingar em alguns estados, como Rio Grande do Norte, Maranhão, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E por isso, ordenou reforço e mobilização nesses locais. Em Mato Grosso, o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado lamentou a crise no sistema penitenciário e fez um alerta sobre o modelo de terceirização e privatização nas unidades prisionais. E é para falar sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o presidente do Sindispen em Mato Grosso, João Batista Pereira de Souza. Bom dia, presidente. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos Silva. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Já disseram uma vez que a gente tem que aprender não só com os nossos erros, mas também com os erros dos outros. O que deu errado em Manaus que serve de alerta aqui para Mato Grosso? Na verdade, Antônio Carlos, não só o que deu errado em Manaus, mas o que vem dando errado em todas as 22 unidades que nós temos aí em regime de cogestão e PPP espalhado pelo Brasil. Você sabe que nos Estados Unidos e na Inglaterra foram os pioneiros aí na privatização do sistema penitenciário. E hoje, depois de 30 anos, né, e todos os erros que tiveram, eles estão estatizando as unidades que foram privatizadas. Aquela história que a gente sempre ouviu nos últimos anos no Brasil, ó, tem que colocar empresa privada administrando presídio, que é mais eficiente do que o próprio governo, não está funcionando. É um modelo mundial que não está funcionando, é isso? Não está funcionando, até porque você vai mercantilizar a questão da execução penal. O objetivo do empresário ali, do dono desses consórcios, é o quê? É gerar lucro. Ele não vai ter prejuízo. Então ele vai ter que baratear, principalmente, a mão de obra dos profissionais que atuam nessas unidades. E quem trabalha em presídio tem que ganhar bem. Além de ter que ser valorizado, tem que ser bem preparado, capacitado. E esse fato que aconteceu lá no Amazonas deu para perceber a falta de preparo dos agentes penitenciários, que eram contratados da empresa Humanizare. Mas ali foi uma sucessão de erros também, né? Porque a própria empresa Humanizare, o próprio Conselho Nacional de Justiça, CNJ, uma operação feita pela Polícia Federal, houve vários sinais de alertas que poderia estourar um problema ali em Manaus. Mesmo assim, nada foi feito, ou se foi feito, não a contento. Sim, por isso que eu acho que o governador em si, o próprio governador, é que tem que ser processado, conforme a OAB já notificou hoje de manhã, né, que vai entrar com processo contra o governo do Estado. Porque a negligência foi por parte do governador do Estado, que mesmo sendo alertado por diversos órgãos, insistiu na privatização e continua hoje. Já deu entrevista falando que vai manter as privatizações. O caso de Manaus também chama atenção porque especialistas inclusive apontam isso. Quando surge uma crise no sistema penitenciário, geralmente o governo federal oferece ajuda, não só em dinheiro, mas também apoio logístico e tudo mais. E os estados, politicamente, para não se mostrarem enfraquecidos, às vezes não aceitam a ajuda federal. Isso é um erro na sua visão ou não? Com certeza, não há como você fazer execução penal a contento realmente se você não tiver uma estrutura adequada, se não tiver pessoal adequado. E isso tudo só vem com dinheiro. Os estados alegam que estão deficitários na questão do orçamento. O governo federal apresenta o recurso e alguns estados, até por uma questão política, às vezes acaba recusando esse recurso. Agora, essas facções, no caso de Manaus, a gente viu ali que é uma briga, uma disputa de território de duas facções. O primeiro comando da capital, o PCC, e também o pessoal me lembra aí, da região norte. É a Família do Norte. Família do Norte, que é ligado ao Comando Vermelho. Ao Comando Vermelho, que é do Rio de Janeiro. Então é São Paulo e Rio de Janeiro disputando território. Isso existe no Brasil inteiro? Sim, essa guerra entre eles, que começou com a morte daquele traficante, o Faá, na fronteira aqui do Brasil, né, onde o Comando Vermelho resolveu que tinha que cobrar essa bronca do PCC, que foi o autor da morte do Faá. E aí, no Tocantins, no Acre, em Rondônia, eles acabaram retaliando dentro das unidades. Né? E essa agora do Amazonas é um outro fato. Nós tivemos aqui no estado de Mato Grosso a morte de um preso no mês passado dentro da penitenciária de Água Boa, onde o preso foi picado em pedaços que não chegavam a 5 centímetros e jogado pelo ralo do banheiro. Agora, muitas das vezes essas facções, elas existem porque existe comunicação. Dias desses mesmo, essa semana, houve apreensão de vários telefones celulares querendo entrar no sistema penitenciário aqui de Mato Grosso. O Conselho Nacional de Justiça aponta que 65% dos presídios brasileiros não têm bloqueadores de telefone celular. Por que essa dificuldade tecnológica ou orçamentária, presidente, de se colocar bloqueador de celular em presídio? Olha, muitas vezes nós não conseguimos explicar como que o governo do Estado, Secretaria de Justiça, não consegue fazer com que funcionem esses aparelhos. Tem alguns estados que já conseguiram, tem algumas unidades do estado de São Paulo que funcionam e funciona muito bem.
né? Não é um aparelho tão caro assim. Esse dia o governo do estado divulgou que estava economizando 6 milhões com a utilização das tornozeleiras eletrônicas. Existe a questão do custo-benefício para a sociedade. E a sociedade, quanto que perdeu, qual foi o prejuízo da sociedade, quantas vidas foram ceifadas por pessoas usando tornozeleira. Então, é um projeto excelente para pessoas que realmente estão habilitadas para aquilo. Mas é utilizado para esvaziar presídio. E essa questão do bloqueador de celular é um outro exemplo claro. Qual que é o custo-benefício para a sociedade, o investimento com bloqueador de celular nas unidades? Aqui em Mato Grosso, quando se fala, o governo Pedro Táxi fala em reforma administrativa, a gente ouve assim que vai ser criado talvez uma secretaria exclusiva para cuidar do sistema penitenciário. Vocês do sindicato têm essa informação de que teríamos uma secretaria exclusiva sobre a administração penitenciária? Tudo que nós temos ouvido também através da imprensa, né? O governador mesmo tinha passado há poucos dias na mídia, mas infelizmente não conhecemos o teor do projeto, uma vez que infelizmente o atual governo, desde que assumiu, ele vem manter uma postura de portas fechadas, não ouve aos profissionais que atuam na área, né? Ouve apenas aqueles técnicos que atuam do seu lado. E muitas vezes, erros como esse que vem acontecendo das terceirizações, acontece exatamente porque não é levado em consideração o ponto de vista de quem atua na área e conhece a expertise ali. Então, já que o senhor acabou de dizer isso, qual que é a visão do sindicato? O que precisa ser feito pelo governo de Mato Grosso para evitar o que aconteceu em Manaus também aqui? Eu acho que o primeiro ponto é defender exatamente. Execução penal não se faz pela iniciativa privada. Isso é uma função estrita do Estado. Servidores de carreira e outra, a capacitação desses servidores. Aqui, por que ainda não estourou? O próprio juiz da vara de execução tem dado entrevista e várias vezes falando que a penitenciária central é uma bomba relógio. Por que não explodiu ainda? Porque lá nós temos excelentes profissionais e muito bem capacitados. Diga-se de passagem, como eu costumo dizer, com dinheiro do próprio bolso, saindo do estado de Mato Grosso para buscar conhecimento. Agora, o governo tem que, primeiro, valorizar esses profissionais, investir em estrutura física adequada para a gente fazer a separação dos presos por grau de periculosidade, né? E dar um pouco mais de atenção, administrar e eleger prioridades nessa altura do campeonato. Onde nós estamos vendo aí uma tragédia anunciada, eu acho que a prioridade tem que ser o sistema penitenciário. Porque quem vai sofrer no final não vai ser apenas aqueles presos que estão lá. A própria sociedade vai acabar pagando, porque vai refletir na falta de segurança aqui no meio da sociedade. Obrigado pela entrevista, feliz ano novo para o senhor, até uma próxima. Obrigado, Antônio Carlos, bom dia a todos e feliz 2017 para todos.